Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos, a vida de cada um de vocês. Hoje, nosso São Gonçalo aqui está chovendo, né? E essa chuva é desde ontem, muita chuva aqui em São Gonçalo. Mas o bom, né, é que deu pra gente descansar bem essa madrugada, tudo fresquinho, né? Foi uma bênção. E eu resolvi mudar o meu lugar para vocês acompanhar como é que está o nosso tempo, nessa parte branca que vocês estão vendo aqui, ó, é a chuva, né? Tá aquela chuva estilo São Paulo, né? Tem hora que vem aquela garoazinha e tem hora que aperta um pouquinho, né? Mas graças a Deus estamos aqui para podermos falarmos da grandeza do Senhor nosso Deus, né? Ao fundo aqui as minhas frutíferas, né? E eu quero hoje encerrar, né, a nossa semana lendo a palavra do Senhor, aonde hoje nós estaremos lendo Apocalipse 7, e nós vamos entrar, né, em um assunto que muitas das vezes eu até ficava sem compreender, né, por causa dos 144 mil, né? Há tempos atrás eu ficava muito encucado, né, com esses 144 mil, e já vi até pastores afirmando, né, esses 144 mil aqui que nós estaremos comentando hoje, nesta tarde chuvosa, né? Sol, desde ontem, né? Desde ontem o sol resolveu não aparecer, né? Eu estou bem próximo aqui da rua, então de repente, se passar o carro do ovo, mesmo debaixo de chuva, né, vocês vão acompanhar aí ele vendendo aí os seus pertences, ok? Então, meus irmãos, eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este canal é o seu canal Tempos Rio. Vamos hoje falar de Apocalipse 7, né? Apocalipse 7, um total de 17 versículos. Quero lembrar os irmãos de Itaipu, né, que neste domingo vamos estar pregando a palavra do Senhor nosso Deus aí em Itaipu, né, Niterói, pela primeira vez. Vou estar aí com vocês pregando a palavra do Senhor nosso Deus, juntamente com o nosso irmão pastor Rafael Bezerra, aonde vamos estar aí neste domingo no horário das 7 horas da noite. Então vamos agora à leitura da palavra de Deus, que diz assim: os israelitas fiéis são salvos de perigo iminente. Eu vou ler de novo. Os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes. Amém? Então vamos à leitura? Já dá vontade de comentar já, né? Já dá vontade de sair comentando aqui, mas vamos à leitura. Apocalipse 7, verso 1. E depois destas coisas, vi 4 anjos, ou melhor, deixa eu ler, vamos começar de novo aqui, que diz assim: e depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre as
os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Verso 2. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Verso 3. Dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Verso 4. E houve o número dos assinalados, eram 144.000 assinalados, e todos da tribo dos filhos de Israel. Verso 5. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Isacar 12.000, da tribo de Zebulu 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000. Agora vamos para o tópico 2, que é Apocalipse 7 e verso 9. Visão dos mártires na glória, que diz assim: depois destas coisas, verso 9, depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Verso 10. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Verso 11. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre seu rosto, e adoraram a Deus. Verso 12. Dizendo: amém, louvor e glória, e sabedoria, e ações de graça, e honra e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Verso 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, que são e de onde vieram? Verso 14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me:
Estes são os que vieram de grande tribulação e levaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Verso 15. Por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Verso 16. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Verso 17 e final. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Amém? Então foi aí a leitura de Apocalipse 7, um total de 16 versículos. Então, como nós já começamos a fazer aqui um breve comentário, como eu sempre digo, eu não estou aqui para pregar a palavra, mas nós estamos aqui simplesmente para ler a palavra de Deus. E é claro que a gente vai também, trazer um comentário, que não é exatamente uma pregação. Porque até que se fosse pregação, a gente gastaria muito tempo da nossa leitura e o vídeo ficaria muito grande. E a gente sabe que o tempo hoje em dia, a gente tem que aproveitar cada instante. Vamos lá. Os israelitas fiéis são salvos de perigos eminentes. Eu quero já trazer para todos nós que os 144 mil são destinados exatamente para os israelitas. Eu já vi pastores pregar, e tem algumas igrejas aí, que pregam exatamente esses 144 mil que vão subir, e o restante não tem salvação de maneira nenhuma. E muitas das vezes as pessoas leem a palavra, como eu estava conversando com a minha esposa, antes de eu fazer a live aqui, eu estava comentando com ela, como que ainda muitas pessoas não conseguem compreender a palavra de Deus. Porque só o cabeçário, vamos dizer assim, o título, ele vai dizer: os israelitas fiéis são salvos de perigos eminentes. E esse perigo eminente, esse salvo, não está dizendo que eles vão ser salvos para o céu. Eu quero que você compreenda que os israelitas fiéis, aqueles que são fiéis, temente a Deus, eles serão salvos de perigos. Não está colocando aqui que eles serão absolutamente salvos. Você vai ver que quando o texto ele começa a falar sobre os selos, sobre o selo que todos ali seriam selados, identificados, por Deus como servo de Deus, você vai ver que o que é o selo? Muitas das vezes a gente pode pensar que é uma carta, onde você cola aquele selinho quadrado. Não. O selo é como se fosse um anel, Vocês lembram de quando colocaram Daniel na cova dos leões
e o rei foi e selou, né, com o seu anel, né, quando ele faz, né, quando aquele povo faz aquela lei contra Daniel e tal, e aí o rei, na hora de assinar, ele pega e com o anel dele, né, o meu é uma aliança, né, fininha, mas é uma aliança. Aquele anel dele, com um símbolo, certamente, ele carimba, e aquilo ali valia para tudo. E o que João ele teve nessa visão, nessa revelação, é que o Senhor ele identificaria os seus servos, como diz, né, depois que a palavra do Senhor coloca no verso 2: e vi outro anjo que subia da banda do sol nascente e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder para danificar a terra e o mar. Aí o verso 3 entra dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E esta palavra, ela é dirigida para o povo israelita, o povo de Israel. Porque o que acontece? Você vai ver que tudo isso que nós lemos aqui não salva o povo lá, os assinalados da morte. Eles ainda estarão propícios a morrer. E também não salva da perseguição maligna, diabólica. Então você vai compreender, os israelitas fiéis são salvos de perigos eminentes. Para você compreender, até hoje, a maioria não acredita que Jesus nasceu, que Jesus morreu, que Jesus foi crucificado e ressuscitou. Esse dia eu estava vendo um vídeo e um cristão, né? Se não me engano, acho que brasileiro também ele em Israel perguntando para o povo quem era Jesus. E uns diziam, não, ele foi um profeta que andou aí. Aí perguntava para aqueles que tinham menos fé, não, Jesus pode ser eu, Jesus pode ser você, Jesus pode ser qualquer um de nós. Então eles não têm Jesus, né, como o Filho de Deus. Eles esperam o Messias, né? Eles esperam, vai compreendendo, eles esperam um Messias. E você vai ver, meus amados, que essa confusão toda, né, vamos dizer, na mente de alguns de Israel, é porque era um pregado antigamente que bastava você fazer a circuncisão, né, você lá com 6 meses lá fazia a circuncisão lá, você era salvo. E aí depois aparece quem? Aparece o apóstolo Paulo, dizendo que a circuncisão não salvava, bastava crer em Jesus, bastava acreditar em Jesus. E aí começa a grande perseguição na vida do apóstolo Paulo. Porque ele cria, ele acreditava e todos ali não acreditavam. Aí, como nós já lemos, acabamos de ler há poucos dias, né, o livro de Atos, aonde Paulo é colocado diante de Félix, é colocado diante do rei Festo, e depois aparece ali o rei Agripa e a esposa Berenice, querendo ouvir a história de Paulo, e Paulo sabia que o rei Agripa, ele acreditava naquilo que Paulo falava, porque o rei Agripa,
Ele era um dos escutadores que gostava de ouvir Paulo falando de Jesus. Mas como você conhece a história, você sabe que Paulo já tinha pedido, para ser julgado por César. Você vai ver que o texto coloca para nós que chega um momento, Chega um momento que o rei Agripa, ele fala para Paulo: olha, eu poderia até te defender, mas como você pediu para ser levado até César, então eu não vou poder fazer absolutamente nada por você. Aí eu entro no nosso texto, aí a história de Paulo você acompanhou aí as nossas leituras. Aí eu entro no nosso texto hoje, que nós lemos, dos israelitas fiéis são salvos de perigo. Creia em Jesus. Não basta simplesmente nós dizermos que somos cristãos se nós não obedecemos a palavra do Senhor. Você vai ver que o texto, vai dizer para nós, na visão dos mártires, na glória, quando aparece, aqueles todos de vestes brancas, como diz o texto 14, e eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. A minha pergunta é: você vai querer passar por esta grande tribulação? Eu quero dizer para você, meus amados, que o importante da nossa vida é nós sermos fiéis ao Senhor, como diz a palavra, ser fiel até o fim. Aí você pode perguntar: mas pastor, por que o senhor, você está falando isso? Quantos que se encontram desviados do caminho do Senhor e hoje se encontram praticamente longe da presença do Senhor, mas eles creem em Deus, eles creem em Jesus. E aqueles que creem, irmãos, o Senhor nosso Deus, ele conhece o coração de cada um de nós ele conhece. E o Senhor, ele sabe. Agora você, para poder vestir as suas vestes brancas, você vai ter que passar por essa tribulação. Eu falo para você hoje, nesta tarde chuvosa aqui em São Gonçalo, vamos permanecer fiel ao Senhor? Vamos permanecer fiel na presença do Senhor nosso Deus? Vem luta, vem problemas, vem dificuldade, mas eu tenho certeza que a vitória, ela vai valer muito a pena. Amém? Que Deus abençoe a todos, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção, como está chovendo aqui, que venha de bênção sobre a nossa vida. Eu quero fazer um instante de oração e desejar aí um final de semana abençoado. E teremos aí, neste final de semana aí, alguns vídeos, que tem amazonense chegando em casa. Minha cunhada, minhas sobrinhas e também o meu cunhado vão estar aqui. A gente vai gravar vídeo aqui, mostrando, algumas coisinhas lá de Manaus que eu já pedi, já deixei declarado. Se não trouxer, não pode entrar. Então, com certeza estarão trazendo e nós teremos vídeo aqui no canal Tempozio. Vamos falar com Deus em oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã. Abençoa, Senhor, o final de semana desta pessoa. Coloca as Tuas mãos poderosas, Pai. Realiza, Senhor, o Teu milagre. Abençoa, Senhor, a viagem, meu Deus, da minha cunhada, do meu cunhado, as minhas sobrinhas.
Livra, Senhor, de todo mal. Coloca tuas mãos poderosas, Pai. É o que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos, que o Senhor possa derramar chuvas de bênçãos sobre o teu lar e ótimo final de semana. Não esqueça de orar em nosso favor. Povão querido aí de Itaipu, vamos estar com todos vocês no horário das 7 horas da noite aí em Itaipu. Que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e, como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus a abençoe.